está em questão aqui que essa grande transformação do capitalismo na América Latina, ela liquidou os partidos políticos. Então, a comparação que o João César faz aqui, invocando o sistema mexicano, eu vivi 7 anos no México. Então, quando eu digo que são situações nacionais tão particulares, é que as questões mexicanas, argentinas, colombianas, guatemaltecas, todas elas são particulares. Não dá para um argentino reivindicar uma experiência brasileira. O que elas têm em comum? Vamos pegar o caso mexicano. Qual é a virtude de López Obrador, que é um obstinado desde que a primeira fraude se exerceu contra ele no estado de Tabasco? E ele saiu numa marcha de Tabasco até a cidade do México caminhando. Ele visitou 2 vezes todos os municípios mexicanos. Todos. Ele fez acampamentos no Zócalo da cidade do México. O que ele entendeu que o Lula não entende? Que o Lula é incapaz de entender. O López Obrador entendeu a essência do presidencialismo mexicano. Sabe por quê, José? Que a Cláudia governa sem a presença do López Obrador, porque é uma tradição política mexicana que o ex-presidente não fala. Salinas de Gortari não falava. E isso já é um mandamento da época dos 72 anos do PRI, que, segundo um liberal como Vargas Llosa, era a ditadura perfeita. Para a irritação de Otávio Paz, Henrique Krause e outros intelectuais mexicanos. Então, qual é a virtude do López Obrador? Que ele encarna isso. Segundo, José, quando ele reivindica a economia moral, eu fiquei pensando nos ensaios marxistas de Thompson sobre a economia moral. E por que López Obrador invoca a economia moral? Porque a economia moral é buscar uma essência naquilo que Salinas de Gortari e a classe dominante mexicana, a raiz do Tratado de Livre Comércio com o México, que entrou em vigor no dia 1º de 94, de janeiro de 94, fez, que foi acabar com el ejido, a forma de propriedade que impedia, forma de propriedade da Constituição de Querétaro, que impedia que a terra fosse uma mercadoria. E Salinas de Gortari deu os títulos de posse, que com o sistema de preços liquidado via Tratado de Livre Comércio, faziam com que os camponeses tivessem que vender a terra, e o latifúndio voltou a crescer no México. Então, quando López Obrador reivindica a economia moral, ele quer voltar, tal como na Inglaterra ocorreu, a volta a uma ordem anterior, quando o desenvolvimento capitalista estava sabotando a moral e as formas de propriedade e a economia de sobrevivência de milhões de trabalhadores. López Obrador, então, é astuto nisso, tem um profundo mergulho na história nacional. E a corrupção é uma força, o combate à corrupção é uma força política, porque o sistema político mexicano, quer dizer, as autoridades, os tribunais, a polícia na rua, era corrupta até a medula, entendeu? Eu lembro que meu querido amigo Rui Mauro Marini dizia, Nildo, aqui quando eu cheguei lá no México, quando você encontrar a polícia, atravesse a rua. É um negócio, e eu vivi isso, né? Então, o López Obrador entende a história nacional. Qual é o problema aqui? É que o Lula começou a descobrir que tinha Getúlio Vargas quando ele foi para a cadeia. A primeira vez que eu vi o Lula mencionar Vargas foi quando ele foi para a cadeia, querendo se assemelhar à figura do gaúcho, dizendo o seguinte, olha, Getúlio foi mal, mas sacanearam o Getúlio, Getúlio foi injustiçado, logo eu também. O Lula acha, ao contrário de López Obrador, que é um profundo conhecedor da história mexicana, e de Cláudia também, que a história começou com a primeira greve em São Bernardo. O Lula ignora isso. Não é um problema que ele não fez universidade, porque está cheio de brasileiro que não foi para a universidade e que compreende. E está cheio de doutorzinho universitário financiado pelo CNPq que nada sabe. Então, eu não coloco a minha... O Lula é um vulgar, porque ele nunca leu Silvio Romero e Manuel Bonfim, nem se importa por isso. Eu vi as declarações do que ele fez, das leituras que ele fez na cadeia, de 1808, este úlcera. Ele não entende a natureza. Agora, ele não entende não por uma deficiência intelectual, ele não entende porque ele está casadíssimo com a classe dominante. E vamos comparar. O López Obrador colocou os pobres no orçamento, por quê? Porque ele não podia tocar em nenhuma cláusula do Tratado de Livre Comércio, nem sequer o capítulo agrícola, que os mexicanos agora importam milho. Quer dizer, é um escândalo. E aqui, então, nós temos um problema.
Nós temos um presidencialismo mitigado e um presidencialismo autocastrado, porque o Lula, em lugar de assumir o protagonismo, num momento, numa lógica de situações extremas, ele não atua. Ele não atua, ao contrário, ele degrada o presidencialismo. Ele acaba pactuando com a corrupção parlamentar, ele acaba cedendo um espaço perigosíssimo para o Supremo Tribunal Federal, Zé Fernandes. Percebe? Porque aqui ninguém confia. Eu estou de acordo contigo, José Fernandes, que o Alexandre de Moraes está cumprindo um papel na defesa da chamada ordem democrática, mas não é a favor dos trabalhadores, porque essa mesma corte colocou Lula na cadeia. Essa mesma corte tirou Lula da cadeia. A corte ela não é independente no sentido que ela atua no pulsar das classes sociais, dos interesses das classes sociais. E o programa ultraliberal que implementa Lula, sem nenhuma diferença de Paulo Guedes. Veja, nós tínhamos o teto de gastos segue. A reforma trabalhista não foi tocada. O resgate da Petrobras é verdadeiramente escandaloso. O Lula indicou Galípolo e uma tropa de banqueirinhos, oportunistas e carreiristas que fazem a política monetária com uma taxa de juro estratosférica. O Lula financia o agro com o maior plano safra da história do país, sob a forma de orgulho e não de necessidade. Então, veja que não há o picolé de chuchu, que é o tucano, desse sistema petucano, não tem um programa de industrialização. E nós não temos algo muito importante, que é uma política externa independente, como nós estamos vendo agora nesse episódio. O que o Lula diz diante das medidas do Trump? Nós vamos. Qual é a essência do que o Lula diz? Nós temos que fazer isso na negociação, tal como ele disse nas duas declarações. É incrível que o presidente diga isso, porque é uma falta de consciência, se não descaramento completo, de que aqui nós temos 200 anos de história harmoniosa e virtuosa com os Estados Unidos, inclusive no déficit comercial que ele aponta nesses 15 anos, 410 bilhões de dólares. Como isso pode ser virtuoso? Uma dependência científica, tecnológica, uma ingerência das multinacionais tremenda, um protagonismo da Embaixada de Washington que é vergonhoso, que tira e que conta com o apoio de gente como Sônia Guajajara, que vai lá tirar fotos. O presidente eleito do Partido dos Trabalhadores, o Edinho, a primeira visita que ele faz quando se torna candidato é ir na embaixada estadunidense. Em que planeta nos encontramos? Então, veja, concluo com isso. Essas experiências nacionais correspondem a lógicas nacionais. Podemos aprender com elas? Sim, desde que tenhamos clareza da interpretação que cada personagem faz. A Cristina, a despeito de suas imensas limitações, e seus, digamos assim, graves escorregões morais, que tem aí coisa complicada, ela entende a natureza específica do peronismo. A Cláudia, como Andrés López Obrador, entende o espírito do presidencialismo mexicano e do sexênio mexicano. O Lula não entende e não quer entender. Ele é um vassalo da classe dominante, um aliado do Partido Democrata e do Vaticano. Então, nós estamos numa situação que, diante da crise, não há uma força independente, ou o que o José Fernandes disse aqui, uma coesão nacional e uma direção capaz de nos tirar da crise. E, por isso, Bolsonaro e seu filho, que dobra a aposta, é incrível. Eu queria concluir com isso, Anderson, meus estimados amigos. A decisão de Bolsonaro de renunciar ao mandato e atuar como um escoteiro do imperialismo aqui, mostra como o bolsonarismo tem uma ação estratégica, que, em última instância, é Deus, família e propriedade, e, se não nos comportarmos, um bom terrorismo de Estado, na modalidade específica, que pode ser da Colômbia ou pode ser da ditadura brasileira, formas específicas de dominação, de violência, de controle social destinado para aprofundar a dependência e o subdesenvolvimento. Eis a nossa encalacrada histórica. E por isso que o petismo, antes de ser uma solução, ele é um obstáculo para o avanço da consciência crítica que nós tanto necessitamos nesse momento de crise.